Olá pessoal, muito bom estar com vocês novamente. Meu nome é Cláudia Fagin e eu quero contar a minha experiência de zona rural. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu moro em zona rural há 15 anos, né? E eu quero passar a minha experiência para vocês como pessoa urbana que eu sou, nascida e criada dentro de uma cidade, uma metrópole. Então, não sou dona da verdade e, obviamente, isso pode variar de local para local e de pessoa para pessoa, né? Então, eu queria falar para vocês hoje sobre os homens, né? A importância dos homens em zona rural. E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu também fui uma mulher que sempre fui muito independente, né? E sempre fui resolvendo as minhas coisas sozinha, etc, 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 né? Mas quando você mora em zona rural, existe um fator muito importante que é o fator força, né? As coisas são, as distâncias são longas, como eu falei para vocês, e as coisas são rústicas, né? A não ser que você more numa propriedade, e também nem vou dizer que seria zona rural, seria um lugar assim mais adequado, com passarinhos e muito verde, com toda uma estrutura e casas lindíssimas, né? E bem perto de tudo. Eu estou falando de zona rural mesmo, né? Onde as coisas são distantes e é necessário você, em muitos momentos, sobreviver. Então, o homem é muito importante dentro de uma zona rural, porque as coisas, elas são muito mais difíceis do que numa cidade, né? Eu vou dizer uma coisa bem simples. Se você mora num apartamento, você tem uma lixeirinha, né? Vocês sabem, vocês que moram em apartamentos, vocês têm uma lixeirinha comum. Então você pode pegar uma sacolinha ali, terminou o seu lixinho, coloca ali, desce pelo aquele túnel, né? E chega lá embaixo. Mas em zona rural, os lixeiros não passam todos os dias, né? Então, em muitos casos, eles só passam 3 vezes na semana. Você acaba acumulando lixo. Ou você faz o que muitas pessoas fazem, é queimar lixo no fundo do quintal. Eles queimam até papel higiênico. Mas as pessoas um pouquinho mais civilizadas ainda colocam seus lixos do lado de fora. E aí o que acontece? Você acaba tendo uma grande quantidade de lixo, né? Uma grande quantidade de lixo. E essa quantidade de lixo você precisa carregar, colocar do lado de fora, né? Então, se torna mais pesado. Então, são pequenas coisas assim, botijão de gás. Por exemplo, você não tem gás encanado, né? Então, o que acontece? Se você não quer que as pessoas entrem dentro da sua casa, né? No meu caso, por exemplo, meus cachorros viviam soltos. Então, as pessoas têm medo de cachorro. Eles têm medo de cachorro para tudo, né? Tudo eles têm medo de cachorro. Então, o botijão ficava do lado de fora e eu botava para dentro. Então, um botijão de gás, para mim, é pesado. Então, você tem que trazer o botijão de gás. O que eu fazia? Eu rodava o botijão de gás para levar até a minha cozinha. Então, pequenas coisas nesse sentido. Outra coisa, você vive à base de bomba, não tem água. Então, você tem um poço artesiano. A princípio, você tem poço artesiano. E você dá, mesmo que você não saiba lidar com bombas, você acaba aprendendo alguma coisa. E se você tiver que retirar uma bomba para levar para conserto, as bombas são pesadas. Outra coisa que você precisa assim ter é um carro.
por exemplo, você tem que ter carro. Se você não tiver carro, você vai ficar submetida a uma série de transtornos, porque cada suspiro seu é no mínimo R$60. Por exemplo, para ir para a cidade, para comprar um prego, eu já tinha que pagar R$60 de táxi. E o táxi não ia me esperar, era só para eu ir. E eu teria que pagar mais R$60 para voltar. Então, são coisas que você, com uma figura masculina, não digo que você não dirige, não é isso. Mas a figura masculina, ela ajuda em muitas coisas pesadas. Muitas coisas pesadas que você tem para fazer dentro de casa, né? Por exemplo, se você foi criada com um marido ou alguém dentro de casa que colocava um prego na parede ou consertava algo que quebrava. Então, se você não tem uma figura masculina, você fica à mercê do que nós chamamos de os curiosos, que são pessoas que vêm, quebram um galho, acabam desconsertando alguma coisa e você ainda tem mais prejuízo ainda, né? Então você precisa, por exemplo, cortar um galho de árvore que está entrando dentro da sua casa. Você tem uma figura masculina, ele pega um machado, ele vai, corta, ele dá o jeito dele, ele conhece alguma coisa sobre eletricidade, ele se vira. Eles estão sempre prontos para coisas masculinas, né? Eles são hábeis, são homens que estão sempre prontos nesse sentido. Agora, já não gostam de ir ao banco na cidade, porque aí eles têm que se arrumar, eles não sabem lidar com o cartão no banco. Então a mulher já faz essas tarefas assim, mais financeiras, compras, ainda continua sendo o homem a fazer, né? Muitos homens ainda abastecem a casa, então eles mesmo, você vê eles nos supermercados com carrinho, abastecendo. Então ainda tem essa coisa do homem fazer as compras e trazer para as mulheres. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a figura masculina, ela é muito importante e ela tem um papel, assim, um papel bem determinado, porque as coisas em zona rural são difíceis e muitas precisam de uma força masculina. E essa força masculina, ela é necessária, ela existe ainda, então muitos papéis são ainda feitos pelos homens. E não é como na cidade, que as coisas já são mais fáceis. Você pega um táxi, você pega uma Uber, alguém traz alguma coisa para você. Então, você mesmo pode ir no supermercado e trazer uma sacolinha de cada vez se você acha que está pesado. Lá as coisas são mais complicadas. Então, a figura masculina, ela existe e ela, ao meu ver, ela é necessária.